Muito bom dia, meus nobres irmãos e irmãs, filhos queridos de Nossa Senhora. É com muita alegria, muito prazer que mais uma vez estamos aqui realizando este nosso trabalho de divulgação desta doutrina abençoada dos Espíritos. A nossa intenção é levar aos companheiros esse conhecimento de muitos assuntos extremamente importantes na nossa vida, e faço votos de que esse conhecimento fique gravado em vossos corações, nas vossas mentes. Eu agradeço mais uma vez ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela nos concede de podermos realizar este trabalho, que eu tenho certeza está beneficiando muitos irmãos. Eu peço aos companheiros que me ajudem na divulgação desses vídeos para que eles possam atingir o maior número de pessoas possível. Deem o seu like, inscrevam-se no canal e divulguem. O nosso tema de hoje, constante do nosso vídeo número 70, este é o nosso vídeo de hoje, número 70 da nossa série. Tem como título Ao Ataque dos Detratores. Um artigo publicado na revista Visão Espírita, número 28, de agosto de 2002, São Paulo, capital. Inicia assim, abre aspas. Existe uma diferença substancial entre o espiritismo e determinadas correntes religiosas. Não queremos falar sobre o aspecto de seus princípios filosóficos, mas na maneira de cada uma delas encarar e conviver com as outras religiões. Em primeiro lugar, nunca dizemos que as outras religiões não prestam, ou que elas sejam obras de Satanás. Em segundo lugar, não procuramos impor nossa maneira de pensar a quem quer que seja. Respeitamos a todas, para poder merecer de todas o devido respeito. Em terceiro lugar, não estamos à procura dos que não pensam como nós, para tentar convencê-los, enviando e-mails, cartas, revistas, etc. Ou até mesmo um contato pessoal na tentativa de mudar a cabeça dos outros. E finalmente, em quarto lugar, quando encontramos algum escritor espírita falando de qualquer determinada religião, é porque teve o cuidado de pesquisar sobre o assunto, não dando ouvido ao que os outros dizem, como é comum vermos nos que combatem a doutrina espírita. Não raro encontramos afirmações de ser espiritismo todos os lugares onde ocorrem manifestações dos espíritos. Se isso não for por pura ignorância, é má fé mesmo, pois somente poderá ser considerado verdadeiramente de espiritismo os lugares onde se segue rigorosamente a codificação feita por Kardec.
A maneira com que encaramos a Bíblia é outro ponto em que há discordância entre nós e as outras correntes religiosas que se fundamentam neste livro. Só para se ter uma ideia do que algumas religiões passam aos seus profitentes a respeito de como ler a Bíblia, nós iremos exemplificar a seguir o que encontramos em algumas Bíblias como norma para a sua interpretação. A Bíblia Sagrada, edição Bassa. Uma vez, diz a Bíblia da Bassa, uma vez que as Santas Escrituras foram inspiradas por Deus, não contém erro algum. Assim, pois, qualquer interpretação que aceite um erro ou contradição entre passagens bíblicas não pode ser verdadeira, diz a Bassa. 2. Uma vez que a igreja recebeu a promessa de contar com a ajuda do Espírito Santo, está em João capítulo 14, 16, não se pode aceitar uma interpretação que seja contrária a algumas de suas definições. 3. Sendo a tradição parte integrante da revelação divina, não se pode admitir nenhuma interpretação que vá contra a opinião unânime dos santos padres ou doutores da igreja primitiva, diz a Bassa. Agora, a Bíblia anotada. A Bíblia anotada diz: aceite o sentido normal, natural e costumeiro das palavras. É assim que falamos e lemos outros tipos de literatura, e é assim que Deus pretendeu que fosse lida e entendida a sua palavra. Continua: não fique tentado, todavia, a descobrir significados profundos ou encontrar ideias ocultas que ninguém jamais percebeu. Não invente mensagens que não estão no texto para justificar alguma ideia pessoal ou ação que planeje executar. No sentido normal do texto, no farto material, para que o Espírito Santo fale a você e satisfaça as suas necessidades espirituais. Além disso, quanto mais você estudar, tanto maior será o reservatório de verdades bíblicas acumuladas, das quais o Espiritismo pode se valer para corrigi-lo, fortalecê-lo e guiá-lo. Como se pode ver, os donos da verdade são as únicas pessoas que recebem de Deus a inteligência para compreender e interpretar a Bíblia Sagrada. Entretanto, por puro atavismo, não percebem que os livros da Bíblia foram escritos por seres humanos que nela colocaram, além das revelações divinas, muitas coisas que são apenas o reflexo do pensamento do próprio escritor ou da cultura do povo hebreu. Nela também encontramos várias determinações que somente poderiam ter a aplicabilidade para aquela época, não podendo prevalecer para os nossos dias. Além de outras que serviram puramente como leis sociais ou religiosas, que não podem ter sido emanadas de Deus,
sob pena de o rebaixarmos a uma mediocridade sem tamanho. Assim, aos que ainda pensam que a Bíblia é a mais pura verdade, perguntamos: primeiro, considerando que Deus, após formar o homem do barro da terra e inspirar-lhe nas narinas um sopro de vida, o Espírito, e que forma a mulher de uma costela retirada do homem, poderemos pressupor que a mulher não tem espírito? Porque Deus, ao formar o homem, ele soprou nas narinas dele, mas não soprou na mulher. 2. Considerando que Deus disse que a serpente seria maldita entre todos os animais, por que então Jesus nos diz justamente para sermos prudentes como ela? 3. Considerando que Deus disse à mulher que iria multiplicar as dores do parto, por que motivo os animais também parem com dor? 4. Considerando que Deus disse especificamente ao homem: Adão, tu és pó e ao pó hás de tornar. Por que as mulheres, os animais e as plantas morrem? 5. Porque Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Será que existem vários deuses? 6. Porque Deus coloca querubins armados para guardar o caminho da árvore da vida, já que estes seres, na época, eram apenas seres da mitologia babilônica, metade homens, metade animais, de 4 patas, com asas, guardas dos portais dos templos e palácios, ou seja, não tinham a concepção moderna de pertencerem a uma classe de anjos? Onde estavam os seus anjos? 7. Sabendo que Deus estabeleceu o tempo de 120 anos como a permanência do homem na carne, porque várias pessoas viveram além desse tempo. Será que as leis divinas não são para todos? Onde está a justiça? 8. Porque sendo onisciente, Deus não teve a menor ideia de que o homem se tornaria mau, e arrependido de havê-lo criado, resolve exterminá-lo da face da terra? 9. Deus coloca o arco-íris nas nuvens para se lembrar da aliança que fez com Noé. Será que é porque achava que se não colocasse esse sinal, poderia esquecer dessa aliança? 10. Moisés diz ter falado com Deus face a face. Jacó diz ter visto Deus face a face. Entretanto, Jesus diz que ninguém viu Deus face a face. Como pode ser isso? 11. Apesar da adivinhação ser abominável a Deus, porque José fazia adivinhações através de uma taça? 12. Considerando que a magia era abominável a Deus, como Moisés, juntamente com seu irmão Arão, transformam uma vara em serpente? 13. Considerando que entre os 10 mandamentos da lei de Deus, existe um que diz: não matarás. Como se diz que Deus manda matar quem trabalha aos sábados
quem ferir mortalmente um homem, quem ferir o pai ou a mãe, quem sequestrar uma pessoa, quem amaldiçoar o pai ou a mãe, os que cometerem adultério, as feiticeiras, quem tiver relações com o animal, os filhos rebeldes e desobedientes, apedrejados, entre tantas decretações de morte? Como se pode ver, os donos da verdade são as únicas pessoas que receberam de Deus a inteligência para compreender e interpretar a Bíblia Sagrada. A determinação de não cobiçar a mulher do próximo é de origem divina ou fruto da sociedade machista da época? Estamos dando somente uma ligeira ideia do que contém a Bíblia, que insistem em afirmar ser a palavra de Deus. Talvez o problema maior do Espiritismo realmente não seja a questão da comunicação com os mortos, a reencarnação ou não aceitar a divinização de Jesus. Estamos nos convencendo de que, na realidade, o nosso maior problema é justamente o de não aceitarmos a Bíblia como verdade absoluta, sem nenhum erro. Sabe por quê? Porque, infelizmente, ela é usada para manter o pobre povo, que pela sua ignorância bíblica aceita tudo que ela diz, sob o domínio de certos líderes religiosos, fazendo-o crer em tudo que eles dizem, ao aceitarem a ideia de que é dando que se recebe. Torna-se prato cheio para esses líderes que, vergonhosamente, distorcem o dar, para lhes incutir apenas que os que dão seu dízimo, ou os que dão espontaneamente, muito dinheiro irão receber como recompensa de Deus. É imprescindível e urgente a necessidade de aprofundarmos mais os conhecimentos sobre a Bíblia, a fim de lhe ressaltar as contradições e incoerências, deixando evidenciado o que realmente poderia ser de Deus, para que fique bem claro que ela vem sendo usada para subjugar o povo. Apesar de que, em várias passagens, se afirma categoricamente que Deus não faz acepção de pessoas, dizem que somente os que seguem as suas religiões é que irão para o céu, desde que paguem por isso, é claro. Algumas vezes encontramos pessoas que dizem que irão orar por nós, para que possamos nos converter. Diremos a eles: só você é muito pouco. Coloquem todos os que pensam como você para orar. Mas vamos logo lhe dizendo que será muito difícil, porque não vamos abrir mão do nosso direito de questionar e pensar, o que nunca encontraremos nas religiões dogmáticas. Como no Espiritismo temos plena liberdade, ficamos por aqui e afirmamos: não iremos para o inferno, visto que ele não existe. Se Jesus disse que o reino dos céus não está aqui ou acolá, que ele se encontra dentro de nós, por consequência também o inferno estará dentro de nós. Ou seja, é apenas um estado de consciência. Como desenvolvemos todos os esforços para amar o próximo como a nós mesmos,
para encontrarmos a nossa felicidade. Consequentemente, estamos fazendo o que é necessário para entrarmos no reino dos céus. Em Romanos, capítulo 14, versículo 22, diz: a convicção que tens, guarda-a só contigo e aos olhos de Deus. Feliz o homem que não se julga culpado pela decisão que toma. Fecha aspas. Eu agradeço aos nobres companheiros que nos ouviram. Eu agradeço profundamente e lamento porque o que a gente gostaria de ajudar, a nossa vontade é muito grande para ajudar a destruir essa ignorância que assola o gênero humano. Eu sempre repeti isso e vou repetir: o espírito humano, ele não é essencialmente mau, ele é ignorante. E ignorante por várias razões. E uma delas, e é a principal, é a falta de vontade de estudar, de aprender, de buscar o conhecimento. Somente a luz do conhecimento destrói as trevas da ignorância que nós carregamos há tanto tempo. Brilhe a vossa luz, é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu agradeço de coração o apoio de inúmeros companheiros que participam, que compartilham, que assistem esses vídeos, porque isso me dá a certeza de que muitos irmãos estão sendo beneficiados. Existem pontos polêmicos, eu gosto disso, de oferecer, de jogar um ponto de interrogação para que a pessoa, de posse desses ensinamentos, cujo ponto de interrogação se acendeu na sua mente, ele busque, através dos livros, através de revistas, de jornais, de pessoas que têm maior conhecimento, busquem saber a verdade. E nessa busca, eles vão aprender muito mais. É essa a minha opinião, é esse o meu desejo, é essa a minha intenção. Estudem, estudem e estudem, para que a luz se faça no nosso espírito, na nossa mente. Eu peço a Nossa Senhora, esse anjo querido que tanto nos ama, que abençoe o coração de cada um de vocês, abençoe seus lares, abençoe seus familiares, onde quer que eles se encontrem. Que Nossa Senhora os proteja de toda maldade humana e espiritual. Que nosso Senhor Jesus Cristo brilhe no coração de cada um. Não nos esqueçamos nunca, meus amigos, nós somos luz. Somos filhos da luz. E para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. O universo é nosso. É herança de Deus para cada um dos seus filhos. Sejam felizes e muito obrigado
pela vossa atenção. Graças a Deus.